Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. Eu tenho mais um paciente da ala dos serial killers para apresentar. Durante a noite, as crianças não querem dormir, ficam aflitas e apavoradas com algo que pode estar no armário, embaixo da cama ou espiando pela janela. Chamam pelos pais e eles dizem que o Bugman, ou bicho-papão, está ali. Os pais então contam histórias e garantem aos filhos que o bicho-papão não existe. E então a noite passa, o sol nasce e o medo vai embora. Só que na década de 1960, na ilha de Jersey, que está localizada na costa da França, as crianças de fato viam o Bugman e nunca mais se esqueceriam dele. Ele era bem real e rondava as ruas do bairro para escolher e avaliar os hábitos de suas vítimas, que eram sempre crianças e às vezes algumas mulheres. E durante a noite ele invadia as casas, entrava nos quartos e as trazia para fora, levando para um lugar ermo. E lá praticava seu sexo sádico, bizarro e doente, até a exaustão. O Bugman era realmente assustador. Usava uma máscara de borracha deformada e uma peruca preta de mulher. Também usava pulseiras com pregos e um sobretudo preto, onde havia espalhado vários desses pregos para evitar ser agarrado. E por isso mesmo passou a ser conhecido como a besta de Jersey. Sua maneira de atacar era esperar pacientemente ao lado da cama das crianças que dormiam, para quando acordassem, ele novamente as colocasse inconscientes usando o clorofórmio e as retirava da casa, puxando por uma corda no pescoço. Ele atacava sempre nas noites de lua cheia. Mas também houve casos em que o crime era cometido na própria casa da vítima. E aí, todas as mulheres e crianças que estivessem lá eram atacadas, espancadas e sodomizadas. Mas na época o que ninguém sabia que o Bugman, na realidade, era Edward Paisnel, marido de Joan Paisnel, um casal conhecido e muito respeitado na comunidade. Ele era chamado por todos carinhosamente de Ted, um homem acima de qualquer suspeita. Sua sogra era dona de um orfanato. As pessoas do bairro diziam que ele era o pai de todos aqueles órfãos, já que era de fato o que ele aparentava. Sempre gentil com as crianças, era o tio Ted, como chamavam, que brincava com elas todos os anos se vestindo de Papai Noel e levando presentes. Além das crianças do orfanato, o casal também abrigava outros órfãos em sua casa. E, enquanto isso, continuavam as invasões, espancamentos e estupros, mas ninguém conseguia pegar o criminoso. Inicialmente a suspeita caiu em cima de um pescador que chegou a ser preso, mas não havia provas contra ele. Então ele foi liberado. As pessoas revoltadas colocaram fogo em sua casa e o homem com medo acabou fugindo para outra cidade, mas sempre alegando inocência. E mesmo na época em que o pescador esteve preso, e até depois de ter ido embora, os crimes continuavam a acontecer. Durante 11 anos, o Bugman atacou sem ser capturado. Até que em 17 de julho de 1971, a máscara caiu. Edward seguia em um carro para seu próximo ataque e no caminho estava uma barreira policial. Os policiais estavam ali para capturar outra pessoa que tinha cometido um crime completamente diferente. Mas pensando que era com ele, Edward se apavorou e furou a barreira. E claro, os policiais o perseguiram. Quando conseguiram alcançar o carro e o revistaram, aí veio a surpresa. No banco de trás estavam o sobretudo, as pulseiras e a máscara. Então eles tiveram certeza que haviam finalmente capturado o Bugman. Todos ficaram chocados ao saberem que o homem mais procurado da ilha era o respeitável Edward Paisnel. Ele foi preso e durante o interrogatório 24 vítimas surgiram. Algumas eram de orfanatos e uma delas disse até ter engravidado dele. Além das vítimas, outras pessoas foram se apresentando na delegacia com relatos que viram alguém espreitando durante a noite nas imediações do bairro. Em dezembro do mesmo ano, ele foi condenado a 30 anos de prisão por agressão, abuso sexual e sodomia. Foram ao todo 13 acusações. Após cumprir sua pena, ele até tentou voltar a morar na ilha de Jersey, mas ninguém tinha se esquecido dele nem do que ele fez, mesmo depois de todos aqueles anos.
Edward estava jurado de morte e resolveu fugir então para a ilha de White, onde morreu em 1994. Só que, mesmo após a sua prisão, ninguém ainda tinha real noção da extensão de seus crimes. Até então, eles tinham prendido um agressor sexual, só que viriam muitos horrores pela frente. E aí, mais coisas surgiram. Ainda havia crianças desaparecidas e não se podia descartar o envolvimento de Edward. Por isso mesmo, os policiais resolveram investigar a casa dele. E ao chegarem ao celeiro, se depararam com um mini templo satânico, um verdadeiro santuário cheio de livros, símbolos ocultos e um altar com manchas que pareciam ser de sangue. Durante o julgamento, Edward revelou sua estranha adoração por um ocultista francês do século XV, que tinha o costume de atrair crianças até seu castelo e matá-las em sacrifício a Satanás. Esse ocultista, inclusive, inspirou o personagem Barba Azul, que matava suas esposas e as pendurava em ganchos. Mas foi só apenas muitos anos após a morte de Edward que foi descoberto que, além de agressor sexual, ele era também um serial killer. Em 2008, a casa onde ficava o orfanato da sogra dele foi demolida para dar lugar a outra construção. E durante as obras foi encontrado um crânio de criança no porão e também muitos grilhões no chão e nas paredes. E nos fundos da casa, enterrados, estavam mais muitos ossos, todos de crianças. Como não há relatos de seus crimes antes de 1960, é possível que hajam muito mais vítimas, já que em 2015 uma pessoa disse que quando era criança acordou e viu ao lado de sua cama uma pessoa com máscara derretida. Só que algo acabou assustando o homem e ele fugiu. Até hoje o caso não está encerrado, porque, como eu disse, nem todos os desaparecimentos de crianças na ilha foram ainda solucionados e vítimas continuam a aparecer e a contar a sua terrível experiência com o Bugman. Na literatura policial, o caso de Edward Paisnel é considerado um dos mais aterradores e passaram a compará-lo com o Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Ao que parece, o bicho-papão realmente existiu. Semana que vem eu volto, trazendo mais um dos monstros humanos. Doutora Play, fechando as portas do sanatório. Boa noite.